Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, abençoe a tua família, abençoe teus negócios e te faça muito feliz na presença dEle. Quero deixar uma palavra de Deus para você e isso fala muito das nossas realidades. E o título é Meu amigo se tornou meu pior inimigo. Meu amigo se tornou meu pior inimigo. Eu quero falar com você hoje deste assunto, dentro da palavra de Deus, e talvez essa seja a tua situação, ou a situação de alguém que você conheça. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos são engordados às vezes dentro da nossa própria casa, e nós não sabemos. E é disso que vamos falar. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus e vamos falar desse assunto tão real nos nossos dias. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus. Depois de estudar muito, depois de orar ao Senhor, eu trago esta palavra a esta pessoa que assiste os meus vídeos. Eu oro por ela todos os dias para que o Senhor derrame a graça, a bondade do Senhor, o amor do Senhor na vida dela e dos seus familiares. Por isso, Senhor, agora eu oro com ela, desfazendo todo o mal do inimigo das nossas vidas contra nós. Males, meu Deus, que nem sabemos de onde vêm e por que foram, ó Deus, às vezes fabricados contra nós. Mas nós pedimos ao Senhor que enxerga, que sabe de todas as coisas e que sonda todos os corações e mentes, para que o Senhor, Deus, nos proteja com o escudo do Senhor. No nome de Jesus, nos proteja com o sangue de Jesus. Assim oramos. Amém. Meu amigo se tornou meu pior inimigo. Vamos falar desse assunto, mas primeiro vamos ler a Bíblia, que está em Salmo 41, o versículo 1, o 4, o 9, o 11 e a parte A do versículo 12, para você entender bem esse assunto. Versículo 1, o salmista Davi começa dizendo assim: Feliz é aquele que se lembra dos pobres. Você pode colocar no lugar dos pobres os desgraçados, os infelizes, os miseráveis. Você pode colocar qualquer uma dessas palavras no lugar dos pobres, que pobre significa tudo isso aí. Feliz é aquele que se lembra dos pobres. Deus o protegerá no dia do mal ou no dia da calamidade. Deus o protegerá. Versículo 4 diz assim: Eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, sara-me, pois pequei contra ti. Versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, aquele que comia comigo o pão compartilhado, ou o pão que eu dividia e dava para ele a metade. Ele tem sido totalmente falso comigo. Nisso está baseado o título da nossa mensagem. E o versículo 11 diz assim: Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Faça que eu me levante novamente e possa pagar a ele de volta. Parte A do versículo 12 diz: Então saberei que o Senhor tem prazer em mim. Que maravilha poder ler a palavra de Deus. Vemos aí que Davi lança umas verdades que no Salmo 41 que aconteceu realmente com ele, é um testemunho. Quando os inimigos, ou os amigos começaram a se juntar com uma pessoa que se levantou contra ele. E nós queríamos muito falar hoje do Salmo 3, mas Deus interferiu novamente para a gente falar desse assunto antes do Salmo de número 3. E é uma preparação. Começamos a nossa mensagem por última, Mas o que foi que eu fiz, que teve muito boa visualização, glória a Deus por isso, Já está chegando a casa de 100 visualizações e eu fico feliz com isso, sabe que a palavra de Deus está chegando a você e na tua casa. Agora temos esse título, Meu amigo se tornou o meu pior inimigo.
Davi está falando de uma época em que ele mesmo trouxe para dentro da casa dele a praga, a pestilência, a confusão, quando ele pecou com Betseba. Mas você talvez não saiba que essa história de Betseba foi a origem de muitos males na vida dele e de amigos que ele pensava que eram amigos e realmente tinha como amigos, convivia como amigos. Foram pessoas cruéis na vida dele, e eu vou te falar o nome de um deles que talvez você nunca ouviu falar. Quando Davi se deitou com Betseba, que o profeta Natã disse a ele: olha, o que você fez às escondidas, ó rei, será escancarado publicamente na tua casa. Por que o profeta Natã falou isso? Rei, você foi lá e pegou a mulher de um outro e trouxe para dentro do palácio para pecar com ela. E você pecou contra Deus. É por isso que nessa oração ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra ti. Só que naquela mulher que ele escolheu, havia um problema muito sério. Ela era mulher de outra, ela é mulher de Urias. E Davi tenta passar pano quente trazendo Urias, como nós falamos. Urias era fiel aos extremos e não foi se deitar com a mulher. Como ele não ia se deitar para Davi enganosamente, deixar que ele pensasse que o filho era dele, o filho que ela gerou, porque a Betseba mandou dizer a Davi que estava grávida. Todo este mal trouxe para a vida de Davi as mesmas coisas, o filho mais velho dele deitando com a meia-irmã depois. Mas não é este o filho dele, não é Amnon, que foi simplesmente uma ferramenta do inimigo, uma ferramenta do diabo, para trazer essa miséria toda para a vida de Davi, mas não foi daí que aconteceu. Eu quero te trazer um segredo da palavra de Deus. Quem era mesmo esta Betseba? Talvez ninguém te falasse isso. A Bíblia diz que quando Davi fala para olhar quem era ela, quando ele a vê nua banhando, ele manda verificar e vem uma informação que talvez você nunca ouviu. Alguém diz a ele: ela é Betseba, e primeiro fala da paternidade dela. Ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Primeiro vem o nome dela, depois vem de quem ela era filha, e depois é que vem o marido. E é neste ponto aí que eu quero falar com você, de quem ela era filha. Talvez os pastores não preocuparem em pregar isso para você, te ensinar isso. Mas sabe o que acontece? Por isso está o título da nossa mensagem: meu amigo se tornou meu pior inimigo. Esta Betseba era filha de Eliã. E quem era Eliã? Eliã era lá de uma cidade chamada Giló ou Giló, do jeito que você quiser, dos Gilomitas, do jeito que você quiser dizer. Mas no nosso português está G-I-L-O, com acento no O. Então você pode ler Giló ou Giló, do jeito que você quiser. A família dela era de lá, desta cidade. E este Eliã era filho exatamente de quem esteve com Davi, aconselhava Davi, conversava com Davi, os sucessos de Davi passavam pela mão dele, ele ajudava Davi a adquirir o sucesso. Davi tinha uma admiração muito grande por ele. E ele vinha ao palácio, aconselhava o rei e depois voltava. E ele era pai de Eliã, ele era avô de Betseba. E o seu nome era Aitofel. Os estudiosos vasculharam isso, mas os pastores às vezes não pregam esta realidade. Então aconteceu o que aconteceu ali. Davi depois manda sentenciar à morte a Urias. Urias morre. Betseba perde o primeiro filho, porque Davi a leva para casa, mas a criança morre. Davi a toma como mulher. E talvez você não saiba, mas Davi teve com Betseba 4 filhos. Salomão e mais 3 irmãos. Mas esse primeiro morreu, então Salomão se tornou o filho primogênito dela, porque o outro morreu logo depois que nasceu. Tempo depois, curto. Ele morreu porque Deus o matou. Deus colocou nele uma enfermidade. E aquele filho seria uma mancha muito grande ali.
Mas vem Salomão, e a Bíblia diz que Deus amou Salomão. Mas parece que tudo volta à paz, parece que tudo volta às boas, parece que tudo volta ao normal, mas não. O avô Aitofel não engoliu essa história. E Aitofel fica aconselhando Davi, convivendo com Davi, esperando a grande oportunidade de um dia se vingar. Ele sorria, mas atrás do sorriso dele estava a maldade que um dia ele iria se vingar de Davi, do que Davi fez com a neta dele e com o marido da neta dele. Aitofel guardava isso no coração, mas conseguia dissimular muito bem, conseguia sorrir, mesmo com ódio por dentro. Ele conseguiu enganar a Davi por aproximadamente 20 anos, guardando isso. Eu quero lembrar a você que o teu inimigo, ele às vezes não tem pressa em fazer a vingança, porque ele para fazer, ele tem no coração de fazer bem feito, bem elaborado, para não ter falha alguma, e ele poder sair ileso da história. Então Aitofel aconselhava Davi, até o belo dia que, passando esses anos todos e ele trabalhando ali, ele vinha para a cidade dele, ia para o palácio. Então quem aparece ali para vingar o irmão que se deitou, o meio-irmão que se deitou com a irmã dele de sangue? Absalão. E com quem vai trabalhar Aitofel? A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 17, que Absalão manda vir da cidade dos Guilonitas Aitofel, o conselheiro do seu pai Davi. Porque Absalão sabia que aquele homem era muito sábio, todos sabiam ali que aquele homem era muito sábio, muito inteligente, ao ponto de considerarem que as palavras de Aitofel fossem consideradas as palavras do próprio Deus. Era Deus falando na boca dele. E ele conseguiu levar muito tempo. Davi sabia que este homem tinha um grande conselho. Por isso Davi, ao falar o versículo 1, ele diz que ele falhou no dia que ele pecou, ele falhou contra Deus, mas Aitofel pensava, ele falhou contra mim também, e ele um dia vai pagar. Davi então pede a Deus misericórdia. Davi traça um relato de como os inimigos dele têm crescido, têm alavancado, porque a Bíblia diz também ali no segundo livro de Samuel 17, que a fidelidade do povo estava virando para o lado de Absalão, estava vendo muita gente se juntando a Absalão, e Absalão também tinha uma vingança contra o seu pai Davi. Esses são segredos da Bíblia, porque quando Amnon deitou-se com Tamar, a irmã de Absalão, e forçando-a, estuprou-a, e a humilhou, Absalão aguentou 2 anos em segredo, programando a vingança, mas Absalão também não viu seu pai fazer nada contra isso. Isso foi gerando nele uma certa raiva, uma certa ira contra o pai. Matou o irmão, fugiu e ficou 3 anos fora. Volta de lá, porque Joabe estava com dó do que Davi estava sofrendo, a morte de um filho e agora a ausência do outro. Joabe arruma um jeito de Absalão voltar. Mas Davi diz, deixa ele lá no canto, eu não quero ver a cara dele. E ele fica mais 3 anos. Olha quanto tempo. Ele leva 2 anos vingando a morte do irmão, mata o irmão e foge e fica 3 anos fora, 5. Volta e fica mais 3 anos fora da presença do pai, 8. E depois ele leva mais 4 anos fazendo política para derrubar o pai, para matar o pai. Nesse período ele pensa em matar todos os irmãos, faz armadilhas. Mas o que acontece? Na verdade, ele fez armadilha desde o princípio para matar o Amnon.
Ele tinha uma vingança tremenda, porque Absalão, ele era neto de um outro rei também, lá de Gesur. Ele e a irmã dele eram os únicos de Davi que tinha duas linhagens de reinado, de reis. Era ele e Tamar, somente. Porque ele era neto do rei de Gesur, Tamar também era neta do rei de Gesur. E Davi era rei, então ele era filho do rei Davi, neto do rei de Gesur. Olha que coisa interessante. E então, Absalão manda vir o conselheiro do pai dele, Aitofel, para trabalhar com ele. Não sabemos se Aitofel já tinha falado para Absalão da ira que ele tinha de Davi, não sabemos. Mas que eles se juntam. Por isso que o rei Davi dizia: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos. E ele fala: até aquele amigo meu que eu partia o pão, que era comum dos judeus. Você vai ver isso na cena de Jesus também, ao partir do pão e dividir e compartilhar. O salmista Davi fala exatamente isso aí, e ele está falando de Aitofel, aquele que sentava comigo na mesa, que me dava conselhos, que eu tinha como amigo íntimo. Levantou o calcanhar, ele me enganou esse tempo todo, aproximadamente 20 anos de engano, sorrindo, mas guardando por dentro o ódio, a ira. E você vai ver que Aitofel diz a Absalão: não precisa se preocupar, me dá 12.000 homens e eu vou lá, espanto os soldados do teu pai e mato somente o teu pai, e vou trazer esse povo de volta. Haverá paz em todo Israel. Vou reunir a nação novamente e você será o rei. Eu tão somente quero 12.000 homens para ir lá e eu matar o teu pai. Um morrerá por todos. Olha o paralelismo. Lá em Jerusalém também teve um conselho lá de Jerusalém. O sumo sacerdote diz: um só tem que morrer por todos, para trazer paz à nação. Se você for criar um paralelo entre Aitofel e Judas Iscariotes, do mesmo jeito, amigos que comiam juntos com aquele que eles queriam morto, aqueles que eles iriam entregar para morrer ou morto. Aitofel tem muitos paralelismos na Bíblia, e inclusive com Judas Iscariotes, o traidor, aquele que comia com Jesus. Agora, se você for ver a vida de Aitofel, você vai entender por que ele era o Judas do Velho Testamento. E nós vamos seguir falando deste assunto. Para onde vai Davi quando ele foge de Absalão? Qual é a proteção de Deus? O que responde esta oração de Davi? Senhor, tem misericórdia de mim, até que eu pague a eles o que eles merecem, os meus inimigos. E Deus levanta um sujeito então chamado Uzai. Uzai quer dizer Deus pegou para si a conta. Deus se lembrou da conta de Davi. Isso significa o nome Uzai. E este Uzai foi enviado por Davi para destruir o conselho desse que fabricou um conselho de destruí-lo por 20 anos aproximadamente. Deus envia Uzai para ir lá e acabar com o conselho do sábio, com o conselho do inteligente, daquele que era como se fosse a boca de Deus. Deus levanta Uzai e Deus dá honra usando Uzai lá no meio dos inimigos do rei. O que você e eu devemos aprender disso? Meu querido e minha querida, às vezes o inimigo está dentro da nossa casa, mas às vezes o mal que está vindo contra nós
Fomos nós mesmos que colocamos dentro da nossa casa. Davi coloca Betseba. Betseba tinha um marido que Davi fez com que ele morresse. Mas o pior, Betseba tinha um avô muito inteligente, muito sábio, muito falso naquilo que ele propôs. E que disse, como muitos dizem aí, que a vingança se come em pratos frios. Aitofel fez isso. Um dia eu vou vingar, mas eu vou caminhar junto com ele para esse dia. Você precisa entender isso. Que primeiro, quando nós pecamos, precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e reconhecer. Porque se você vai ao teu irmão que você pecou, é fácil você se reaver com ele. Tem uns que até se vendem por poucas coisas. Você dá para ele um presente e acabou a ira. Mas com Deus não é assim. Tudo que Deus falou pela boca do profeta Natã aconteceu na vida de Davi, porque um dia Davi levou uma mulher que tinha uma família, e nesta família tinha um avô que era conselheiro de Davi, e que se tornou vingativo, e queria a morte do rei a qualquer custo, e pelas suas próprias mãos. Foi isso que ele pediu a Absalão: deixa que eu vá. Vou usar os soldados só para espantar a todos, mas eu mesmo quero matar o teu pai, o rei de Israel, matar o rei Davi. Você e eu sustentamos às vezes coisas erradas no nosso meio. Falsos amigos, não pedimos Deus orientação. E quando menos assustamos, este falso amigo se torna um grande inimigo nosso e vem para nos destruir. Cuidado para você não colocar ao conhecimento do teu falso amigo as tuas riquezas, a tua força. Guarda o teu segredo com Deus. Busque a Deus, que errou com Deus, peça perdão a Deus, mas não venha trair o erro para você, o erro para dentro da tua casa. O que é de ruim, deixa lá fora. Não tenha como Davi deixou ter nele a concupiscência dos olhos, desejando aquilo que não é teu. O que é teu, Deus reservou para você, e Deus vai te dar no momento próprio. A vitória é tua, Deus vai te dar no momento próprio. A tua alegria venha do Senhor. Não precisa você buscar alegria lá no mundo, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer para aqueles que pertencem a Deus. Ore a Deus, busque a Deus, se joga aos pés do Senhor e diz: Deus, eu preciso de andar na luz do teu amor, na luz da tua verdade. A Bíblia diz que ela, a própria Bíblia, a palavra de Deus contida nela, irá se cumprir. Em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e para discernir o pensamento do coração do homem. Deus sabe o que acontece com você, Deus sabe do que você precisa, e Deus sabe como guardar você. E Davi diz: só o Senhor pode me guardar dos meus inimigos. Busque a Deus, sirva a Deus, ore a Deus. E saiba quem você tem dentro da tua casa, com quem você está convivendo, quem está te liderando, quem é teu amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que chora com você, que ora com você e que tem a palavra de Deus para você. Este sim irá morar na glória eterna com você. Mas muito cuidado para o teu melhor amigo, aquele que você parte o pão com ele, não se tornar o teu pior inimigo. O único amigo que você pode confiar 100% é Jesus. E depois você pode confiar naqueles que são homens verdadeiros de Deus. Ainda na minha meditação de longas horas, eu despeço de você com um abraço meu e te digo até o próximo vídeo, se Deus quiser. No nome de Jesus, abraço meu, pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.